Fala pessoal, bem-vindo ao segundo podcast, Papo Comportamental. Meu nome é Leonardo, estou aqui com a Denise. Dá seu oi aí, Denise. Oi, Leonardo, boa noite. Boa noite. Papo bem descontraído, sem muito script. Vamos lá, falar um pouco aí sobre essa crise atual do coronavírus, um pouco da economia comportamental, reações das pessoas, né, com relação a isso. Então a Denise aí tem alguns tópicos que ela já queria abordar, né? Vamos começar por eles. Vai lá, Denise. Você falou que queria falar algumas coisas aí já, né? Isso. É interessante, né, que essa semana, com a evolução do coronavírus aqui no Brasil, né, fica tudo muito mais próximo da gente e começaram a vir as ideias, né, do que nós estudamos no MBA que nós fizemos, o Leonardo e eu, no MBA de Economia Comportamental. E a primeira coisa que me chama a atenção é como a mudança do contexto, né? Essa mudança do contexto de saúde, né? Saúde pública, saúde pessoal, exigindo também uma mudança de comportamento, né? E como que é difícil mudar os comportamentos, né? E é difícil porque a gente sabe, né, que os comportamentos estão ligados a um sistema chamado na economia comportamental de sistema 1, né, que a gente tem os nossos hábitos, que são automáticos, eles são rápidos, né, e são muitas vezes irracionais, né. Tem vários comportamentos interessantes, né, que ocorreram aí durante essa crise. Acho que a gente pode comentar um pouquinho mais sobre eles. Tem algum específico que você queria começar? Do que você observou? O que eu observei é que houve assim tem havido, né, muita informação através das mídias todas, né, mas que informação às vezes só ela não basta para fazer mudar o comportamento, né, e por causa dos vieses, né. Eu não sei se é por aí que você está pensando em comentar dos comportamentos, né, mas o que você está pensando nos comportamentos, Leonardo? Na verdade não pensei em nenhum comportamento específico para começar, né? Mas acho que lógico que tem muito do pânico, assim, né? Que talvez possa ser exagerado ou não, mas tem um comportamento que muita gente pode ver como irracional, né? Questão, por exemplo, dos corrida aos mercados, né? Muito lugar aí faltando alimento, nas gôndolas, né? Falta de papel higiênico, por exemplo. E isso poderia até ser visto como um efeito manada, um comportamento a priori irracional. Mas ele tem uma explicação que, assim, faz sentido, né? Aliás, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Se você coloca na perspectiva de sobrevivência, né, quase todos os comportamentos que a economia comportamental muitas vezes julga como irracional e tudo mais, na perspectiva de sobrevivência, muitas vezes eles fazem sentido, bastante sentido. Então, por exemplo, a pessoa correr no mercado, estocar comida, papel higiênico, talvez de fato seja meio irracional, só que assim, nessas situações de crise, o exagero acaba se pagando, né? Porque se você exagerar, você vai ficar lá com um monte de papel higiênico sobrando, as comidas enlatadas a mais, e beleza, nada aconteceu, né? Você que exagerou. Mas se todo mundo vai correr, né, para comprar, e você prevê isso, né? Você fala, não, acho que todo mundo vai correr para comprar mais coisa, então vamos antecipar isso, e eu vou lá e vou comprar mais coisa primeiro. Né? Esse é o comportamento. Só que aí todo mundo vai fazendo isso, e aí todo mundo corre. Que é igual aquela coisa da corrida bancária, né? Eu acho que o banco vai quebrar, então eu vou lá e vou sacar todo o meu dinheiro. E aí, se todo mundo tá com esse pensamento, vai todo mundo sacar o dinheiro e aí o banco quebra mesmo. Né? Por vários motivos, nem entre o caso que discuti agora, é outro assunto, mas é isso, né? Então, esse efeito, de certa forma, manada, porque assim, putz, eu tô vendo uma galera indo comprar, vou lá comprar também, né? E vai um atrás do outro, meio sem pensar por quê, mas se você parar pra pensar racionalmente, faz sentido, assim. É melhor você ter a mais e
se der um problema e realmente faltar, você tem ali o suprimento, estoque para você, para sua família, né? Mas, e se você tiver o estoque a mais e não der nada, você só tem o estoque a mais, né? Então assim, porque imagina você não comprar, a situação de não comprar e não acontecer nada, ok, você manteve igual. Você não comprar e acontecer alguma coisa e faltar, aí você entra numa situação caótica, né? De, vamos pôr assim, que fere a sua sobrevivência, vamos assim dizer, né? Um caso bem extremo. Se faltar comida, por exemplo. Então você vai entrar numa situação muito ruim, né? Agora, se você comprar e não acontecer nada, você só tem um estoque a mais, né? Beleza? Assim, não é um grande problema, só teve um custo adicional. E se você comprar e acontecer alguma coisa, você está protegido. Então, se você colocar isso num quadrante, a decisão mais lógica é comprar mais mesmo. Uhum. Só que o problema é que talvez aí você possa argumentar, e vai fazer sentido, e muita gente argumenta isso, é que exatamente esse processo e esse pensamento é o que faz faltar, entendeu? Exatamente para as pessoas acharem que vai faltar e que todo mundo correr e comprar que faz faltar. Esse não é o viés da confirmação, que você justamente acredita que vai faltar, então seus comportamentos levam acabam criando a falta, né? Então você confirma uma crença, né, que vai faltar, né? Da confirmação é mais de você buscar informações para confirmar aquilo que você já acredita, né? Então Que já seria, acho que mas seria uma coisa mais de crenças assim, né? mas você crê que vai faltar, e você lê no jornal que está havendo essa corrida, né? Então você acaba indo. E aí mais um exemplo de isso que é o viés, né? Que são comportamentos assim automáticos e rápidos, né? Um pouco impensados, né? O outro que nós comentamos, né? É o da negligência da probabilidade, né? Da mudança dos comportamentos. A gente tem que lavar as mãos muito mais, né? Mas as pessoas, mesmo tendo essa informação, elas não fazem, não lavam a mão tanto quanto deveriam, né, achando que negligenciando a probabilidade de se contaminarem, né, achando assim, estou protegido, né, isso não vai acontecer comigo, ou é só um resfriado, alguma coisa assim. Sim, né? sim. Você até comentou da página do Nudging Behavior, né? Tô abrindo ela aqui. Que eles postaram, né? Você comentou Essa é uma página bem legal, para quem se interessa e a gente recomenda, né? Apesar que os posts estão em inglês, mas acho que é tranquilo de entender. E tem aquele sabonete, né, que você comentou. Tô mostrando aqui a foto para quem tá vendo no YouTube, pode verificar. É um sabonete, né, e no meio dele tem um brinquedinho aqui, né. Então, uma espécie de nudge bem simples, bem até engraçadinho assim, né, divertido. Então, conforme a criança lava a mão, né, tem que lavar bastante para poder pegar o brinquedo que tá ali dentro. Então se torna até uma atividade lúdica, né? Você tem muito a ver com aquele conceito de gamificação, né? Acho que nudge e gamificação, acho que pode ser até um tema de um podcast futuro, porque são duas coisas que casam muito bem. Mas é uma espécie de, a pessoa vai lavar para conseguir pegar o brinquedo, né? Torna uma coisa até divertida e incentiva a lavagem das mãos, né? Isso é interessante que eu falei, que às vezes tem um excesso de informação, né, que sem trazer os resultados desejados, né, e nesse exemplo que você está mencionando, ele está no Instagram da Nudging Behavior, é voltado para o público infantil. Então, como incentivar as crianças a lavarem as mãos, sem dar nenhuma informação médica e nenhuma instrução. Então, é assim, intuitivo, é uma brincadeira, né? Então, eles têm que lavar a mão para pegar o brinquedinho que está inserido lá dentro, um brindezinho dentro do sabonete, que é transparente, sabonete naturalmente, né? Isso é uma coisinha simples. Isso é o nudge, né? Que é esse empurrãozinho na direção desejada, no comportamento desejado, de lavar as mãos, né? Esse é bem interessante, né? Aí você falou eles fizeram 3 posts, né, recentes sobre lavagem de mãos, com o assunto tá em alta. O outro é um carimbo, né? O pessoal que entra na fábrica, carimbado a mão aqui, e aí se a pessoa não lava a mão, o carimbo fica visível, né? É bem interessante a ideia, né? O contra-argumento que eu dei é se alguém contaminar o carimbo, né? A mão contaminada contamina o carimbo e aí o carimbo vai contaminando todo mundo. Mas fica a ideia aí. E o último, né, que eu gostei bastante também, tem até o site, né, washyourlyrics.com, onde você coloca a música e aí ele coloca ali os passos, né, pra você lavar a mão.
quanto tempo demoraria, e cada passo, um pedaço da música pra você. Enquanto lava a mão, vai cantando, né? E aí você vai sabendo que você lavou o suficiente, né? Então é quase como se tivesse uma coreografia, né? Isso, exatamente. Então, a ideia de criar uma brincadeira, e você vê É, que não tem as informações assim racionais sobre como lavar as mãos ou quanto tempo, porque você junta uma música e vira uma atividade lúdica, né? Isso é um exemplo de um nudge, né? Muito uma coisa que eu quero ver aí somente no futuro, né? Que a gente vai conseguir observar isso.